Queridos, let's come back. Então me digam, Girs, qual é mesmo a nossa answer da questão 21? Após a análise que vocês fizeram, compararam as opções, observaram a harmonia de alguma opção ou a incoerência de outras? Tenho certeza que a maioria, se não todos, quando olharam a opção E, os olhinhos brilharam. A opção E diz: The author sees a master's degree as a plus for budget analyst candidates. Ou seja, o autor vê o mestrado como uma vantagem para os candidatos a analista orçamentário. O que é que nós observamos aqui no próprio parágrafo 1? Que candidatos com o mestrado deveriam ter melhores oportunidades de trabalho. Obviamente, se esses candidatos com essa qualificação deveriam ter essas melhores oportunidades, é porque esta qualificação ela é vista como uma vantagem. Então, isto, queridos, é interpretar. Isto é nós encontrarmos uma paráfrase, ou seja, dizer a mesma coisa de uma outra maneira. E como é que nós temos certeza? Eu quero ter certeza absoluta de que essa é a nossa resposta correta. Exatamente por ver que as outras opções, elas não estão coerentes com o parágrafo 1. Se nós analisarmos uma a uma, já vimos a opção A, por que não? A opção B salienta desvantagens financeiras concernente à carreira de analista. Não são desvantagens, pelo contrário, mostra que a competição por esta função ela está aumentando, que a tendência é aumentar, fala de habilidades que devem ser obtidas, etc. B, não está em harmonia com o que é dito no paragraph 1. A C, coloca o mestrado como o requisito educacional mínimo, muito pelo contrário, não mínimo, mas um requisito educacional desejável, bem desejável. A C está fora, out. D, desconsidera a necessidade de conhecimentos de computação para candidatos em potencial. Observaram que diz aqui que a familiarity with computer financial software packages, então a familiaridade com esses pacotes de programas de computador financeiros, deveriam aumentar as perspectivas de emprego desses candidatos. Perceberam, Dias, como é que a ISAF faz? Ela usa verbos, palavras que tornam a opção incorreta em referência ao que é dito no texto, em relação ao que é dito no texto. Então, queridos, vamos agora fazer o quê? Traduzir a nossa question. Vamos traduzir completamente. Aqui nós estamos fazendo nesse momento um exercício, como é que nós vamos raciocinar na hora da prova, comparar, desenvolver esse discernimento tão necessário para todos nós. A nossa tradução nesse momento vai possibilitar o aumento do nosso vocabulary. No parágrafo 1, o autor destaca, então highlights, podemos traduzir como destacar, a atual, current, este adjetivo ele é usado muitíssimo, current, atual, falta, lack. Palavra pequena, mas muito importante, falta, lack, de competição em relação às funções, jobs para analista, analyst, cognato verdadeiro, orçamentário, budget. Então, a palavra budget, como substantivo, significa orçamento, como verbo orçar, e como adjetivo orçamentário, a mesma palavra. O inglês tem essa excelente característica que, muitas vezes, uma palavra só, você pode tê-la como substantivo, adjetivo e verbo. Olha que maravilha. Se nós memorizarmos o sentido de apenas uma delas, deduziremos o sentido das demais. A B, aponta, o verbo points out, significa apontar, as desvantagens. Então, a palavra drawback é sinônimo de disadvantage. Observem, porque de vez em quando a ISAF ela coloca essa palavra ou nos textos ou nas questões. Drawback é igual a disadvantage, que por sua vez significa
desvantagem. Então, as desvantagens financeiras relativas à carreira, career, de analista. C, o verbo to put, puts, aí todos os verbos estão na terceira pessoa do singular, concorda com o autor. Puts coloca o mestrado, então master's degree, podemos traduzir como mestrado, como requisito que é requirement, mínimo de educação. D, desconsidera o verbo disregards, que aparece também, tem aparecido bastante nas provas, disregard, é desconsiderar. A necessidade, need, de conhecimentos, skills, de informática para candidatos em potencial. E é VSIS, verbo to see, o mestrado como uma vantagem. Plus em alguma coisa é uma vantagem, uma advantage, que é antônimo de drawback, antônimo de disadvantage. Apenas o prefixo des já torna a palavra o oposto da outra. Para os candidatos, analista orçamentário, budget. Palavra também bem econômica, bem exaf, budget. Então, queridos, eu também gostaria de salientar que, ao resolvermos uma prova da CGU, os candidatos que estão estudando para a Receita Federal, para Auditor Fiscal do Trabalho, para a CGU, ou seja, para quaisquer provas da ESAF, percebam que o estilo é o mesmo, então nós podemos tirar pleno proveito. Vocês que estão estudando para a Receita, venham passear aqui comigo na prova do CGU. A terminologia, o estilo das questões são exatamente os mesmos, podemos dizer assim. A prova de Auditor Fiscal do Trabalho é um pouquinho mais trabalhista, mas os termos econômicos que estamos vendo aqui, como employment, unemployment, estão lá. Income, increase, enfim. Muito bem. Continuemos o nosso passeio. Vamos agora para a nossa question 22. In paragraph 2, the author refers to the continuing demand for sound financial analysis in both the public and the private sectors. Therefore, this analysis should be. Então, vejam que interessante. Como a ESAF, ela explora sinônimos e apenas salienta em uma questão inteira a importância de uma palavra. Muitas vezes nós vemos um texto econômico e achamos que talvez sejam feitas perguntas profundas, né, de raciocínio econômico, como é que é a sua percepção sobre isso ou aquilo, mas na verdade não, Gias. O que a ESAF mais explora é o vocabulary, se você consegue discernir, se você sabe o sentido daquele adjetivo naquele contexto. Então, aqui, quando nós passamos a traduzir, nós logo percebemos isso, que no parágrafo 2, o autor se refere à demanda, demand, continue, continuada, for sound financial analysis, por uma análise financeira sound. Até coloquei já em vermelho, eu vou salientar ainda mais o sound. In both the public and the private sectors, tanto no setor privado como no público. Então, parágrafo 2, o autor salienta isso, ele se refere a isso. Therefore, vejam que interessante, portanto, consequentemente, a nossa conjunção therefore, this analysis should be. Esta análise deveria ser, o nosso verbo modal should, queridíssimo, deveria ser. Então, quando nós lemos, portanto, a análise deveria ser o quê? Sound. Não é isso que a análise é? Análise financeira, sound. Mas o que é sound? É só isso que ele quer saber. A análise deveria ser o quê? Alguma dessas opções trará adjetivos que significam sound, dears. Qual delas? A, detailed and final. Será que essa análise deveria ser detalhada e final? É isso que é sound? B, academic and conclusive. Acadêmica e conclusiva. Algo conclusivo é que expressa uma conclusão,
que indica, que expressa uma conclusão. C. Reliable and effective. Effective? Eficaz? Reliable. Quem lembra? Reliable, o que é? Confiável, seguro, reliable. D. Sensitive and deep. Sensitive, o que é mesmo, Dias? Sensível e profunda? Uma análise sensível e profunda? É shallow and summarized. Shallow, o que é shallow? Superficial e sintetizada, algo assim. Aí, nós temos esses adjetivos. E um deles expressa a ideia que está no texto sound. O que é que vocês acham? Se vocês fossem só por essa frase que está aí e escolher uma dessas opções, qual seria, Girs? Vamos dar uma olhadinha no contexto. Aí, o que a pessoa pode querer fazer? Eu não sei o que é sound. Sound para mim significava só som. Não é assim que nós lembramos de sound, como substantivo som? Só que sound também pode ser usado como adjetivo. E como adjetivo, qual é o sentido dele? Então, vamos analisar um pouquinho mais. Vamos em frente. Vamos analisar um pouquinho do contexto. Pelo contexto, talvez nós consigamos extrair qual desses adjetivos que nós já devemos saber o sentido. Percebemos que alguns deles são parecidos com o português, não é isso? E outros não, mas com a prática, com essa resolução de provas que nós estamos fazendo contínuo, esses passeios pelas provas, nós vamos absorvendo esse vocabulário todo. Então, o contexto diz o seguinte, aí no parágrafo 2, perceberam a vantagem que nós lemos antes da questão? Já sabemos exatamente o que a banca quer. Que ela quer só saber o que é sound. Aí no parágrafo 2 diz assim: Employment of budget analysts is expected to grow about as fast as the average for all occupations through 2014. Aí fala, nós traduzimos que o emprego de analistas orçamentários é esperado que espera-se que cresça quase tão rápido quanto a média de todas as ocupações através, ao longo de 2014. Employment growth will be driven by the continuing demand for sound financial analysis in both the public and the private sectors. Aí ele fala o que nós temos no nosso enunciado, que o crescimento desse emprego será direcionado pela demanda contínua. Ora, eu estou procurando algo, há uma demanda continuada pelo quê? Por esse tipo de análise financeira, a Sound Financial Analysis. Se nós estivéssemos procurando alguma análise financeira, que tipo de análise seria, queridos? Como é que nós gostaríamos que uma análise fosse feita? Se nós trabalhássemos para o setor privado e público, estivéssemos procurando um analista. Eu quero que você faça uma análise para mim deste documento, deste relatório, e esta análise deve ser como? Uma análise superficial ou uma análise acadêmica, uma análise que você já diga qual é a conclusão, sem esperar a minha avaliação? Que tipo de análise seria? O que é que vocês acham? Continuando o paragraph 2. In addition to employment growth, many job openings will result from the need to replace experienced budget analysts who transfer to other occupations or leave the labor force. Então, em adição ao crescimento ao emprego, muitas oportunidades de trabalho resultarão da necessidade de substituir analistas orçamentários experientes que se transferem para outras ocupações ou deixam a força de trabalho. Queridos, então, nós estamos na hora da prova, temos que decidir, pelo contexto que nós lemos agora no paragraph 2, o que significa sound. Se nós já soubéssemos o que era sound, nem precisaríamos ter se dado ao trabalho de lar. Então, o texto ele é necessário, nós consultamos o texto só para o que é necessário. O que importa para nós são as questões.
E agora, durante o intervalo, eu quero exatamente que vocês decidam. Nós não sabemos exatamente o que é sound, nós não podemos deduzir. Então, vamos usar a nossa capacidade de adivinhação, de bom senso, para descobrirmos o que é sound. E quem já sabe, já vai direto na resposta. Eu volto já para nós explorarmos mais esse vocábulo, o sound, e respondermos a nossa question, ok? See you